pessoal, como vão? Espero que estejam bem, né? Sei que é um período difícil, mas estamos retomando nossas atividades e eu estou aqui para que a gente possa estar conversando um pouquinho. É muito bom poder voltar, poder entrar em contato, mesmo que de maneira virtual com vocês, tá bom? O nosso vídeo ele é muito curto, porque nós temos aí um limite de 7 minutos, tá? Mas eu vou fazer um esboço rápido para que a gente possa ter uma noção mais clara de como vai funcionar, tá? Então, nós tivemos no período presencial desse ano atividades no blog, que vocês lembram, que vocês apresentaram, né, sobre Cabral, sobre os indígenas, os estereótipos criados, né, os 10 erros comuns sobre os indígenas, e esse material ele serviu de base para a gente pensar o contexto do Brasil colônia. Tá bom? Então, nós tratamos do contexto da conquista da América Portuguesa, tá bom? Por que conquista da América Portuguesa e não a descoberta do Brasil? A gente sabe que a historiografia ela passou a pensar isso de maneira diferente, porque descoberta significa que não haviam povos aqui, né? Que não haviam pessoas. E nós sabemos que os indígenas já estavam aqui e que eles são os responsáveis pelo contato e que o encontro dessa terra pelos seres humanos ocorreu há muito tempo. Então não é uma descoberta. E por que o termo conquista? Porque se deu por meio da força, né? Então, por mais que houvesse uma articulação aqui ou ali, uma conversa, um contato pacífico, a forma pela qual se implementou a colonização da América Portuguesa foi uma forma violenta, tá? E quem saiu de maneira mais prejudicada foram os indígenas, tá bom? Então, assim, esse é um primeiro conteúdo que eu gostaria que vocês revisassem. Isso está no contexto de sugestões, porque nós já trabalhamos, então eu disponibilizei os links lá, caso vocês tenham interesse, tá? Eu acho que seria interessante. E nós vamos entrar numa parte um pouco mais formal do conteúdo histórico, que é o conteúdo que geralmente vai cair no vestibular, que vai cair no Enem, tá bom? E esse conteúdo ele está disponível online também e vocês vão poder se orientar pelo SIGA. Então vamos lá, no SIGA vocês vão ter lá na página do SIGA de História um tópico de aula com orientações, tá? Para o ensino remoto. Então lá vocês vão encontrar todas as informações, o tempo de cada disciplina, a estrutura das aulas, tutorial de como postar atividade, como utilizar o SIGA e 3 vídeos que vão explicar como vai funcionar essa estrutura, tá bom? Então vocês consultem lá primeiramente para saber como vai funcionar. Em segundo lugar, vocês vão a notícias, onde tem uma explicação da disciplina de história e como que ela vai funcionar, tá bom? Dentro do bojo aí do que foi proposto como a metodologia geral da escola, tá bom? Em terceiro lugar, aí sim vocês vão para a nossa aula. Aí vocês vão encontrar um tópico Brasil Colônia. É aí que inicia a nossa aula efetivamente, tá bom? As outras partes são de orientação para vocês em relação ao ensino remoto. Nesse tópico vocês vão encontrar a trilha de conhecimento. É o primeiro material que vocês vão ler. Por quê? Desculpa, trilha da aprendizagem, tá? Essa trilha vai explicar passo a passo o que vocês precisam fazer para esse ensino, tá? E lá nós vamos ter 3 textos, tá? Um mais de revisão, bem resumidinho, tá? Na internet. Um outro que ele é um podcast ou o texto, fica a critério de vocês ouvir o podcast ou ler o texto. Ele é mais amplo, ele é mais completo e ele vai abordar também o contexto do Brasil colônia. Então vocês vão fazer essa leitura. Depois dessa leitura vocês vão ainda ler um outro texto que é do Marquês de Pombal. Parece muito, mas fiquem tranquilos. Por quê? Nós temos na semana 6,2 horas, quer dizer, 6 horas e 20 minutos de aula. Então é bastante tempo, porque nós estamos trabalhando por blocos, tá bom? Então nós vamos atender um conteúdo que contemple essa carga horária, mas vocês fiquem tranquilos, eu fiz o cálculo, vocês vão ter tempo para ler esses textos, vocês vão ter tempo para refletir sobre o que esses textos estão falando e produzir o material solicitado para vocês na tarefa, bem como a participação nos 2 fóruns, um fórum offline e um fórum online, tá bom? Então tempo vocês vão ter. Então vamos lá. O resumo sobre esse contexto, para que vocês possam
retomar um pouquinho, retomando um pouquinho esse material mais aprofundado sobre o Brasil Colônia, que vai aí detalhar alguns pontos acerca de como foi esse período de 1500 a 1822, crises do sistema colonial, a questão da expansão territorial, a mineração, como era a sociedade, enfim, todos esses detalhes acerca desse período e sobre esse processo histórico. Terminando isso, o outro texto é sobre Marquês de Pombal e vai tratar de como foi o governo do Marquês de Pombal. Então, como são temas recorrentes em Enem e vestibular, eu coloquei um texto específico sobre o Marquês. E aí eu gostaria que vocês lessem para que a gente possa aí compartilhar e discutir nos nossos fóruns, tá? E aí lembrando que vocês têm a tarefa. Então, só para finalizar, pessoal, o princípio da nossa aula, ele parte da ideia de um ensino híbrido, quer dizer, que mistura a ideia da sala de aula com a utilização de tecnologias, no caso a internet, né? E a sala de aula invertida, que é fazer com que vocês primeiro leiam o material, tenham contato, reflitam, para que depois isso volte para a sala de aula. É um pouco capenga, porque em tese vocês deveriam estar com parte das aulas presenciais, mas a gente está fazendo a adaptação para poder atender vocês nesse ensino remoto. Demoramos porque tivemos que estar pensando como isso funcionaria e como atenderia melhor vocês. Tá? Então, desejo a vocês bons estudos. Tá? Estou disponível para consulta, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algum esclarecimento a ser feito. Tá bom? Então, vocês podem estar me procurando em qualquer eventualidade. Tá bom? Então, um abraço a todos e até nosso próximo encontro.